Pronto, estou gravando, tá? Nossa aula, então, oficialmente está começando agora. Sejam muito bem-vindos. Como eu estava explicando aqui um pouquinho, antes de começar a gravar, né? As nossas aulas vão ser, a princípio, aos sábados, de 16 até às 18, 2 horinhas de aula, tá? A ideia é que nós tenhamos 10 aulas, e nessas 10 aulas, a minha ideia é abranger com vocês, basicamente, esse conteúdo aqui, tá? Que eu vou compartilhar com vocês agora. A gente vai falar, né, sobre a introdução ao Microsoft VBA. A gente vai ver ali algumas coisas a respeito da estrutura e da sintaxe. A gente vai falar um pouco sobre a automatização de tarefas no Excel. Vai explorar, né, como é que a gente faz determinadas funções, como é que a gente faz determinadas configurações, né, de maneira automática. A gente vai ver como é que a gente pode automatizar também algumas funções no Word, como é que a gente vai fazer a integração entre esses dois programas. Vamos falar também sobre a automatização no PowerPoint. Vamos ver se é possível e como é possível fazer a integração com outros produtos da Microsoft. Tá? Falar um pouco sobre como a gente vai tratar erro, fazer depuração. Né? Basicamente, gente, o VBA ele é uma linguagem de programação. Tá? Ela vai permitir que você, digitando, interaja com vários aspectos, né, do Word, do Excel, do PowerPoint. E às vezes a gente está fazendo essa programação e a gente encontra algum erro, a gente não tem certeza de como vai ser o funcionamento de determinada ação. Então a gente pode fazer uma depuração, pode tratar algum erro específico. Tá? A gente vai aprender técnicas para fazer isso. A gente vai falar sobre personalização e suplementos, falar sobre boas práticas de desenvolvimento, né? E aqui a gente vai estar falando mais sobre programação mesmo. E o que vocês aprenderem aqui em relação a desenvolvimento, vocês vão poder aplicar tanto no VBA quanto em qualquer outra linguagem que vocês, porventura, tenham interesse em aprender e venham a aprender. Tá? E vamos finalizar com o desenvolvimentozinho de um projetinho, tá, de automação. Eu confesso que eu ainda não pensei exatamente em qual vai ser esse projetinho, mas a gente vai pensar em alguma coisa ao longo das aulas, pensar em algo que seja bacana para todo mundo, tá? Então, basicamente, a gente vai passar por isso daqui. Eu vou ficar satisfeito se a gente conseguir focar pelo menos nesses cinco primeiros itens aqui, tá? Se a gente ficar, se a gente falar sobre o VBA no Excel, no PowerPoint e no Word, eu já vou ficar bem contente, né? Porque a gente vai conseguir fazer algumas aplicações, vamos colocar dessa forma, né, que vai permitir que a gente automatize muita coisa no Excel, tá? No PowerPoint e por aí vai. Beleza? Então, basicamente, vai ser isso aqui. Tá? Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Alguma questão? Se vocês tiverem, vocês podem falar aí, tá? Eu não sei se todo mundo aí tem microfone e câmera, tá? Mas quem quiser deixar a câmera aberta, quem quiser deixar o microfone aberto, quando for falar, tá? O microfone especificamente. Eu acho que o microfone tá aberto. Mas eu não sei se. Eu tô sem câmera, mas não sei se o meu microfone tá funcionando. Tá funcionando sim, te ouvi aqui perfeitamente, tá? A única ressalva que eu vou pedir para vocês em relação ao microfone é para não ter que ter cuidado com barulho, né? Barulho externo. Tirando isso, vocês podem ficar à vontade, tá? Podem perguntar à vontade. E aí, Juliano, tudo bom, querido? Bem-vindo. Quanto tempo, hein? Beleza, quanto tempo, hein? Aqui, uns 5 anos, mais ou menos. Eu acho que mais, hein? Acho que mais. Tá. Foi 2019, o curso lá. Foi 2019? É que teve uma pandemia no meio, né, cara? A pandemia passou 50 anos de pandemia. E aí, fala um pouco do que você vai falar. Pra contar isso tudo. Então, eu estava explicando justamente sobre isso, Juliano. Eu não vou repetir tudo, tá? Porque estou falando aqui há quase 10 minutos, mas eu estou gravando e depois eu vou liberar para vocês a gravação, tá bom? Mas basicamente a gente vai focar nesses tópicos aqui que eu disponibilizei para vocês, tá? Vem cá, filho, vem cá. A ideia é que em cada aula a gente foque em um tópico desse, tá bom? Bom, gente, antes de mais nada, né? Deixa eu perguntar para vocês se vocês sabem o que é VBA. Né? Alguém tem ideia do que seja VBA, do que seja uma macro? Alguém já viu isso em algum momento? Já trabalhou com isso? O pessoal que está no chat, está escrevendo, como é que vocês estão? Vocês sabem do que se trata? Sim, não sei. Tem raiva de quem sabe.
Beleza. Tudo que a gente faz no Excel, né? Eu vou focar por enquanto no Excel, tá? A gente pode fazer de forma automática, tá? E para fazer isso, a gente utiliza justamente as macros, né? Que são uma forma visual da gente fazer uma programação utilizando o VBA, ou o Visual Basic for Applications, tá? O que é o Visual Basic? Vamos por parte, então. Existem inúmeras linguagens que a gente pode escrever programas, tá? Todo programa que a gente interage, seja um aplicativo no celular, seja o próprio Word, seja o Excel, seja um sistema operacional, ele é escrito em uma linguagem de programação, né? Essas linguagens, elas podem ser de alto nível, que são linguagens em que a gente simplesmente escreve como se estivesse escrevendo em inglês, né? Porque geralmente as linguagens são em inglês, ou de baixo nível, né? Que a gente precisa quase que colocar 01001 ali para o sistema entender, tá? É claro que não chega nesse nível, mas é só para ilustrar. Quando você escreve um programa, usando uma linguagem de programação, você precisa ter um compilador. O que é um compilador? É um tradutor. Ele vai pegar o que você escreveu e vai traduzir isso de forma que o seu computador entenda. Ou seja, ele vai efetivamente transformar aquele monte de coisas que você escreveu em um programa, em um aplicativo. Tá? Quando você cria um aplicativo, você geralmente faz um aplicativo que tem uma função. Tá? Pode ser uma função boba, como por exemplo, você escrever o seu nome e ele falar bom dia Pedro, né, se o seu nome for Pedro, ou pode ser que ele tenha uma função mais específica, né, mais detalhada, como por exemplo o aplicativo que você utiliza para escutar música, o aplicativo que você utiliza para fazer essa chamada de vídeo, né, que nós estamos fazendo agora. Tudo isso a gente utiliza uma linguagem de programação. O Visual Basic é uma linguagem de programação que foi criada pela Microsoft, né? Essa linguagem, especificamente, né, você consegue fazer vários programas e tudo mais, mas em um dado momento eles fizeram uma versão e anexaram ela ao Excel, tá? E chamaram de VBA, Visual Basic for Applications. Por que for Applications? Porque ela permite que você integre, né, não só o Excel, mas a maior parte dos programas que fazem parte do pacote Office, e você consiga manipular eles através desses códigos que você vai inserir. Mas como ou quando, né, a gente utilizaria uma linguagem de programação, mais especificamente o VBA, para poder fazer alguma coisa? Bom, imagina o seguinte, imagina que você tem uma planilha, tá? E você precisa, por exemplo, ir em cada linha dessa planilha, selecionar um determinado nome ou uma determinada cidade e mudar, né, uma letra, ou mudar a fonte, ou colocar uma determinada cor, enfim, fazer uma configuração específica. Ou ainda, imagine que você precise percorrer todas as células de uma planilha e aonde você encontrar, né, um valor de R$100, você precisa mudar para 100 euros, por assim dizer. Ou uma outra situação em que você tenha uma apresentação no PowerPoint, em que você precisa inserir fotos automaticamente a partir de uma pasta no seu Windows, né? Vamos imaginar, você fez uma apresentação, essa apresentação tem várias imagens, e aí de tempos em tempos você precisa atualizar essas imagens, né? Imagina que a sua apresentação tem 30 páginas, 100 páginas, você vai ter que ficar entrando uma por uma, é muito trabalho. Então você pode criar uma macro, né? Você pode criar um programa em VBA, que ele vai acessar o seu arquivo e vai fazer todas as configurações que você precisa, simplesmente percorrendo ali as instruções que você vai escrever no VBA. Tá? Apesar de parecer, né, que é a melhor opção, deixa eu puxar isso aqui para cá, que fica mais fácil. Apesar de parecer que o VBA é sempre a melhor opção para tudo, eu preciso fazer uma ressalva com vocês. Tá? E qual é a ressalva? Às vezes, você tem que se perguntar, tá? Tem alguma maneira mais fácil de eu executar o que eu estou precisando? Ou o VBA é a única forma? Por que eu estou dizendo isso? Porque as ferramentas da Microsoft, de maneira geral, né, eu imagino que vocês devam ter visto e ainda devam se lembrar, elas permitem que você faça inúmeras configurações
inúmeras alterações e, de certa forma, né, utilizando as funções, algumas automações, sem ter que necessariamente recorrer ao VBA, tá? Então, por exemplo, se você vai simplesmente ordenar uma lista, tá? Colocar em ordem alfabética, ou se você vai simplesmente ver quais são os valores que estão acima de um determinado número e pintar de vermelho, talvez você não precise fazer um VBA. Por quê? Porque o Excel ele consegue fazer isso para você automaticamente através de funções, através de formatações. Qual é o nome do negócio, gente? Formatação. Usando. Tem um nome. Não é pré-definida, não. É quase pré-definida. Condicional. É formatação condicional. Você cria uma condição e a partir dessa condição você faz com que, por exemplo, uma coisa que a gente trabalhou muito em sala de aula, né? As médias. A gente pode querer que todas as médias que sejam acima de 7, igual acima de 7, fiquem em azul automaticamente. Você não precisa fazer isso com o VBA, você pode fazer isso com uma formatação condicional. Tá? Então, dito isso, né, a gente pode considerar ou não a utilização do VBA. Tá? Por quê? Porque o VBA ele traz em si uma certa complexidade, ele exige uma certa atenção. Se o que você quiser fazer não for assim tão específico que você só consiga fazer com o VBA, talvez fazer de uma outra forma seja melhor. Né? Uma coisa que eu falei muito para vocês, né? O método KISS, né? Keep it simple, stupid. Para você nunca tentar fazer nada mais difícil do que você precisa. Né? Senão você perde tempo, enfim, não é interessante. Ah, professor, mas aí você está jogando um balde de água fria na gente, porque a gente veio aqui para aprender o VBA e você está falando para a gente não usar o VBA. Não estou falando isso, eu estou falando para você analisar, tá? Muito mal comparando, né? Se você quer caçar um rato, você não precisa de um fuzil, né? Então, é mais ou menos isso, né? Para você considerar a tarefa que você precisa fazer e a ferramenta que você vai utilizar, né? Uma coisa que eu falei bastante também nas nossas aulas. Você precisa ter a ferramenta certa para o trabalho certo, tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Bom, então se você tem uma automação ou uma repetição, né? Se você tem alguma interação que você quer exigir que o seu usuário faça, mas que você quer limitar a interação dele, ou se você tem uma interação específica entre os aplicativos do Office e tal, e não consegue fazer isso de outra forma, aí beleza, vamos para o VBA, tá? Vamos para o macro, tudo bem? Bom, quais são as coisas que a gente pode fazer com o VBA? Cara, a gente pode fazer muita coisa com o VBA, tá? A gente pode fazer desde a coisa mais boba, por exemplo, né, se fazer com que uma célula fique em amarelo, né? Você pode vir aqui, por exemplo, cadê a página inicial? Pode fazer com que uma célula fique em amarelo, em azul, seja lá o que for, tá? Ah, professor, mas pô, por que eu vou fazer isso usando o VBA? Pois é, por quê? Né? Mas você pode, tá? Você tem essa liberdade. Ou você pode fazer coisas complexas, como por exemplo, imagina que você trabalha numa loja ou trabalha numa empresa. Um exemplo meu mesmo, né? Vocês sabem que eu trabalhava lá na Oscar, na fábrica. Né? E nós tínhamos aproximadamente aí entre 11 e 17 lojas, tá? E todos os dias essas lojas mandavam para a gente uma tabela de vendas, né? Para a gente poder analisar, fazer a análise de todas as vendas que eles foram feitas. Na verdade, mandavam para a gente da TI, né? Mandavam para o pessoal do marketing. Eles poderiam receber isso de outra forma? Poderiam, mas eles queriam que a loja fizesse e mandasse para eles, sabe-se lá Deus por quê, enfim. Né? Às vezes as pessoas tomam decisões sem passar pela TI e tomam decisões que são idiotas, mas enfim, não é isso que eu quero falar. E ela recebia lá 11, 17 planilhas e ficava com aquele monte de planilha tudo na mão. Só que as informações que ela precisava eram informações consolidadas. O que isso quer dizer? Ela precisava que todas essas planilhas fossem juntadas numa só. E aí o que ela fazia? Ela abria a primeira planilha, copiava lá as 2.000 linhas, 3.000 linhas da primeira planilha, aí jogava para a segunda, aí copiava da terceira para a segunda de novo, aí abria a quarta. No final das contas, ela tinha uma planilha com quase 16.000 linhas, né? E ela ficou copiando planilha por planilha, item por item, para jogar para lá.
ela poderia ter uma macro, né, que foi o que posteriormente nós fizemos, aonde ela simplesmente clicava um botão e essa própria macro abria as planilhas que estavam em uma determinada pasta, copiava os itens das planilhas, né, das abas, né, e consolidava tudo numa só. Então, o trabalho que ela demorava ali, sei lá, 1 hora fazendo, abrindo cada planilha, dando Ctrl+C, Ctrl+V, ela começou a fazer em segundos, tá? Então, nesse sentido, é bom a gente utilizar o VBA, tá? E aí, o que mais a gente pode fazer também? Imagina que você precisa fazer um cadastro de usuário, né? Você trabalha no pet shop, você trabalha numa manicure, ou você trabalha numa empresa de vendas, né? E você precisa cadastrar cliente, cadastrar algum item, né? Cadastrar uma venda. Você pode fazer isso no Excel? Pode. Você pode entrar aqui, vir coluna por coluna, linha por linha, fazendo o cadastro? Pode, dá para fazer. Só que você também teria a possibilidade, utilizando o VBA, de fazer isso com um formulário. O que seria um formulário? Seria um cartãozinho, uma coisa bonitinha, onde apareceria o nome da pessoa e tal, como se fosse uma tabelazinha que seria aberta em uma janela na frente do Excel. Tá? Tá com dificuldade de visualizar? Não tem problema. Mais para frente, quando a gente for efetivamente fazer isso, você vai entender perfeitamente como é e como fica muito mais aprazível, mais profissional, mais bonito. Tá? De novo, é obrigatório? Não, tá? Mas imagina que você vai participar de uma entrevista, tá? E a pessoa fala, não, aqui a gente trabalha com um cadastro básico, faz um cadastrozinho aí, uma planilha de cadastro no Excel. E aí a pessoa faz uma planilha simples e você faz uma parada bonita com VBA, né? Provavelmente você vai ficar na vaga porque você mostrou um conhecimento, um domínio da ferramenta muito maior do que a pessoa, tá? É claro que você tem que ver se vai ter tempo para fazer isso também, tá, gente? Mas geralmente é bem rapidinho. Uma outra situação, tá? Imagina que você precisa, a partir de uma lista de nomes, gerar uma lista de diplomas ou uma lista de certificados. Ah, professor, você ensinou a gente a fazer isso utilizando as fórmulas também, mas teve uma outra situação que eu ensinei para vocês, foi o... Cadê? Foi lá no Word. Deixa eu abrir aqui o Word, que eu vou lembrar quando eu olhar. Correspondência, mala direta. Foi isso. Com mala direta. Sim, de fato, eu ensinei vocês a fazerem com mala direta. Só que para a gente fazer a mala direta, a gente precisa ter o documento no Word. E às vezes, você tem um documento que não está no Word, você tem um documento que está no PowerPoint. Né? Até porque o PowerPoint ele é um programa próprio, ou melhor, mais apropriado. Né? Ele não é próprio, mas ele é mais apropriado para você fazer layouts, né? Fazer coisas gráficas. Fica muito mais bonito nele do que no Word. E como é que você faria isso, então, usando o PowerPoint, se você só tem uma aula direta no Word? Né? Não dá para fazer? Dá para fazer. Você pode utilizar, por exemplo, o VBA para fazer essa integração. Tá? Você pode, por exemplo, trabalhar em uma casa de festas. Né? E aí, todo dia, no final do expediente, você recebe uma listagem de nomes de pessoas que contrataram o serviço online e você precisa gerar contratos automáticos para essas pessoas. Aí o que você vai fazer? Você vai criar um arquivo no Word, escrever tudo lá, igual um maluco, para poder salvar e mandar para a pessoa? Pode fazer, tá? O método Boi está aí para isso mesmo. Só que você pode fazer, por exemplo, uma macro que vai pegar automaticamente o nome, o endereço, todos os dados que a pessoa te passou, gerar o contrato e já mandar por e-mail para a pessoa, né? Utilizando o Outlook. Então, assim, facilita muito a nossa vida, tá? A gente consegue viver melhor, vamos colocar dessa forma, tá? E a nossa ideia aqui é justamente entender e aprender como é que a gente faz tudo isso, tá? E eu falei horrores aqui e acabei não perguntando. Alguém está com alguma dúvida em relação às potencialidades do VBA? Todo mundo entendeu mais ou menos o que dá para fazer e por que fazer com o VBA? Você vai entender que a gente tem que analisar o contexto. Exatamente. Quando ela vai precisar ser utilizada. Porque tem coisa que a gente pode utilizar com as formas que a gente precisa. Exatamente. Tá? Ou se não for com a fórmula especificamente, pode ser com alguma outra formatação, com alguma outra característica que o próprio programa tenha trago para você, entendeu? Mas, nesse momento aqui,
como a gente está aprendendo, tá? Eu vou ignorar completamente esse conselho essencial que eu dei para vocês. E até a coisa mais boba a gente vai fazer utilizando o macro para a gente poder entender como é que a coisa funciona. Beleza? Mas depois que a gente aprenda, depois que a gente entenda isso, a gente pode valer essa máxima aí de analisar realmente para ver se vale a pena ou não empreender esse esforço para criar uma macro, para criar um VBA. Tranquilo? Então, professor, no caso, o VBA é como se fosse aquela carta na manga, né? A gente vai usar em caso de maiores necessidades, quando for algo tipo assim, de quantidade, né? Eu diria que não só quantidade, mas também qualidade. Tá? Nós vamos se valer muito do VBA quando a gente quiser dar um ar de profissionalismo, uma coisa. Quando a gente quiser dar um requinte, sabe? Sabe aquele meme do cara jogando salzinho assim em cima da comida? O VBA é isso, entendeu? Você fez a sua planilha, aí você vai lá e faz um VBA, ó, é o salzinho em cima da planilha. Aquele toque especial. Exatamente, exatamente. Gente, eu entendo, tá, que no cotidiano do trabalho, né, no seu dia a dia, você nem sempre vai ter tempo, tá, para poder fazer uma macro, fazer uma programação em VBA. Dependendo do que você precise, né, você vai perder mais tempo fazendo aquela ação do que executando a planilha em si. Agora, se é algo que você faz todos os dias, do mesmo jeito, da mesma forma, então você gera uma vez uma macro, entendeu? Vai perder um pouquinho mais de tempo no primeiro dia, mas nos outros dias, ó, tá pronto, tá feito, tá? Muito mais tranquilo. Então, também, de uma certa forma, facilitador, né? No caso Totalmente. já do estudo. Totalmente, tá? Totalmente. Eu tenho um exemplo real, tá? Que eu posso compartilhar com vocês. Oi? Gente, alguém perguntou alguma coisa? Eu não entendi. Bom, acho que não. Eu trabalhava numa empresa como trainee, né? E aí eu atendia chamados nessa empresa para pessoas que estavam com problema no computador. Elas ligavam para lá, a gente atendia a pessoa e tentava resolver o problema da pessoa. E todos os dias de manhã eu precisava fazer uma planilha de acompanhamento. O que era essa planilha de acompanhamento? Eu tinha que entrar no nosso programa, que a gente abriu o chamado, e exportar várias coisas, né, desde quantidade de chamados que foram abertos até a quantidade de interações, quantos foram fechados, quantos foram abertos, gerar todo esse volume para ter um relatório que o meu chefe utilizava para fazer uma reunião por volta ali das 9h30, 10 horas. Então eu chegava às 8, tinha aproximadamente aí 1h30 para poder gerar essa planilha para ele, né, esse relatório para ele. Quando eu recebi isso, eu recebi caótico, sabe? É um monte de aba, um monte de troço que tinha que fazer e tal. Eu não tinha tempo de fazer isso no trabalho, né? Então, infelizmente, eu fiz uma cópia disso, né? De alguma que eu já tinha feito, peguei os dados, levei para casa. E aí, no final de semana, sentei à tarde e fui automatizando o que dava. Pô, isso aqui eu faço dessa forma, então eu posso jogar aqui e tal. Na semana seguinte, eu cheguei e joguei isso lá. Cara, minha vida assim melhorou muito, sabe? Não melhorou mais porque eu não tive tempo de pesquisar como executar algumas coisas e tal. Na época eu ainda não era professor de informática, ainda estava estudando, enfim. Já tem tempo isso. Então, o que deu para eu fazer no momento eu fiz. E assim, se eu perdia 1h30, 2 horas fazendo relatório antes, eu vou te falar que reduziu pela metade, tá? O que não era o ideal, mas já adiantou bastante, tá? Então, assim, às vezes você faz uma coisa todos os dias, repetitivamente, e você consegue automatizar, cara, beleza. Imagina se você pudesse automatizar a sua louça sendo lavada, automatizar a sua comida sendo feita. Pô, tu não ia querer fazer? Né? Não é coisa que você faz todo dia, então, com certeza, tá? E é mais ou menos nesse sentido que a gente vai trazer o VBA, beleza? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender, né, para poder começar a trabalhar com macro é como é que eu faço para poder criar uma macro no Excel, tá? Por padrão, gente, essa aba aqui que eu estou mostrando para vocês, essa aba aqui, ó, desenvolvedor, ela não fica ativada, tá? Ela fica oculta no seu Excel. Por quê? Porque a macro, o VBA,
por ser uma linguagem de programação, ela tem um potencial muito grande para causar danos ao seu computador. Então, se você recebe uma planilha com um monte de macro acoplada, que você não sabe a procedência, mas tenta executar, por padrão, o Excel trava, o Windows trava e não deixa você executar. Ela fala, essa planilha aqui está desabilitada, você não vai conseguir fazer não. Tá? Isso por uma questão de segurança. Tá? Então, a gente vai aprender a destravar essa segurança e eu espero que vocês entendam, né, que isso não é algo trivial, tá? Que não é algo que vocês possam dar mole, tá? E é justamente por isso que a gente tem todo um processo para a gente começar a aprender VBA. A gente primeiro faz o básico, depois faz o avançado, para depois começar a mexer com VBA. Tudo bem? Dito isso, não precisa ter medo, tá? Só vocês não abrirem qualquer planilha que vocês recebam por aí, coisas que eu já avisei para vocês desde lá do básico, vocês já estão careca de saber que não pode fazer isso. Tranquilo? Bom, como é que eu faço para ativar, então, essa minha abinha aqui, desenvolvedor? É bastante simples, tá? Você vem aqui em Arquivo, na aba Arquivo. Na aba Arquivo, você vem aqui na guia Opções, no menuzinho Opções, e clica. Ele vai abrir essa janelinha aqui pra gente, tá? Quem está usando uma versão mais antiga do Excel, né, provavelmente vai encontrar aqui na guia geral, nessas opções aqui, alguma caixinha aqui para marcar e ativar o desenvolvedor. Tá? Eu, infelizmente, não tenho uma versão mais antiga, então eu não consigo demonstrar como é que é. Mas não tem erro, é só você procurar aqui em geral ou em avançado que você vai encontrar. Tá? No nosso caso, a gente vai vir aqui em... Cadê? E agora que eu não lembro? Faz tanto tempo que eu ativei. Agora dá. Em geral mesmo. Não, o nosso nome de geral. Gente, só um segundinho. Personalizar a faixa de opções, gente, desculpa. É que faz tanto tempo que eu ativei que eu não lembrava. O nosso é aqui, ó, em personalizar a faixa de opções. Clicou aqui, você pode perceber que aqui nas guias principais, tá? Todos os menus estão aparecendo, inclusive aqui, ó, o desenvolvedor. Por padrão ele vem desmarcado, a gente vem aqui e marca para ele ativar. Clicou OK, ele já vai aparecer aqui, depois de exibir e antes de ajuda, tá? Não tem segredo, né? A não ser que você se perca igual a mim aqui no menu, você vai encontrar com rapidez, tá? Então, vamos lá, recapitulando. Arquivo, opções, vai abrir essa janela. Para as versões mais recentes, você vai vir aqui em personalizar a faixa de opções e vai lá e marca a opção desenvolvedor. Marcou a opção desenvolvedor? Dá o OK aqui, que ele já vai aparecer ali. Para as versões mais antigas, você vai procurar ali na guia geral para ver se você encontra. Tá bem? Vou botar a caixinha aqui do lado que ela está perturbando aqui no meu ponto. Bom, uma vez que a gente tenha ativado, tá, a guia desenvolvedor, vocês podem reparar que aqui no cantinho, tá, no canto esquerdo superior, onde estou passando aqui o mouse, vai aparecer a opção de gravar macro e a opção Visual Basic. Tá? Nesse momento, eu vou focar no gravar macro. Por quê? Porque ela é a nossa porta de entrada, vamos colocar dessa forma. Tá? O que que gravar macro faz? Cada ação que você executa no Excel, quando você clica ali em gravar macro, ele vai guardando na memória e depois ele executa sozinho. Um exemplo, se eu clicar aqui em gravar macro, clicar aqui na célula J1 e escrever meu nome, André, e mandar parar a gravação, todas as vezes que eu executar essa macro que eu gravei, ele vai escrever aqui na J1 o meu nome, André. Tá? Vamos ver como é que isso vai funcionar? Beleza. Então, antes de mais nada, a gente precisa saber o roteiro do que a gente precisa fazer. Por quê? Como eu disse, se a gente começar a clicar aqui com o Excel gravando, tudo que a gente fizer, ele vai repetir. Inclusive, se eu escrever uma coisa e apagar, ele vai escrever e vai apagar. Ah, mas não precisa. Pois é, mas se você mandou ele fazer, ele vai fazer. Tá? Então, o que a gente vai fazer nesse primeiro momento? Eu vou escrever o meu nome aqui na A1, vou escrever a minha idade aqui na A2 e vou escrever a minha data de nascimento aqui na A3.
ok? Então, eu vou clicar em gravar macro e vou fazer essas três, e vou adicionar essas três informações. Tá? Então, vamos lá. Eu venho aqui em gravar macro, ele vai abrir aqui essa janela. Essa janela, ela precisa ser preenchida pelo menos em um item, que é justamente o nome da macro. Tá? Por quê? Conforme você vai gravando essas macros, você vai ter N macros gravadas. E depois você precisa chamar essa macro para ela ser executada. Lembra da função? A gente chamava a função pelo nome para ela executar? Então, a macro é a mesma coisa. Tá? A gente vai criar a macro, como se a gente estivesse criando a nossa função, e quando a gente quiser que ela venha e faça, seja lá o que for que a gente ensinou ela a fazer, a gente precisa chamar ela pelo nome. Beleza? Bom, o nome da macro, ela precisa seguir pelo menos duas regrinhas básicas. A primeira, você não pode colocar espaço. Tá? Em hipótese alguma, você pode ter espaços entre o nome da macro. E a segunda regrinha, você não pode colocar caractere especial no nome da macro. O que é um caractere especial? É um cifrão, um arroba, né? Um sinal de maior, um ponto e vírgula, desculpa, um sinal de exclamação. Você não pode colocar esses tipos de sinais. A recomendação aqui é que você utilize um nome que seja mnemônico, que faça alusão àquilo que você está escrevendo, tá? E que você alterne entre letras minúsculas e maiúsculas. Como? Começando cada nova palavra com uma letra maiúscula. Então, no nosso caso aqui, a gente vai criar uma macro que vai inserir dados, né? E esse é o nome da macro que eu vou colocar. Inserir dados, tá? Eu já vou explicar para vocês por que isso aqui, né, o I do inserir e o D do dados, precisa ser maior. Precisa seguir esse padrão. Oi? Maior. Isso, precisa ser maiúsculo. Tem um nome para esse padrão, tudo bonitinho, tá? Mas, olha aqui, não fica muito mais fácil da gente ler, né, inserir dados, quando a gente vem aqui e coloca o D maiúsculo? Né? Não faz essa marcação visual de que são duas palavras? Porque já não vai poder usar o espaço. Pode usar o espaço. Fica ruim de ler, exatamente. É exatamente esse o ponto, tá bom? Então, o nome, tá? Você é obrigado a colocar. A tecla de atalho, a gente utiliza, tá, para chamar essa macro através do teclado. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui a letra C. E aí, eu colocaria um Ctrl C para poder executar essa macro. Ou poderia colocar aqui um Ctrl V para executar essa macro. Só que aqui nós temos um problema muito, muito sério. Alguém já sabe qual é? Já tem uma forma de... Exatamente, tá? Não só o Ctrl C e o Ctrl V, mas o Ctrl Z, o Ctrl S e por aí vai, né? São atalhos específicos do Windows ou dos sistemas que a gente está utilizando. E aí o que acontece se você criar uma macro com essa tecla de atalho? Ela vai sobreescrever o atalho do Windows. Então, quando eu apertar o Ctrl C, por exemplo, ele não vai fazer o copiar do Windows, ele vai chamar a minha macro. Porque eu estou dizendo para o Windows que, ó, Ctrl C você esquece, você vai executar isso que eu estou falando. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. A recomendação aqui que a gente sempre dá é que você utilize o Shift, tá? Ou utilize a letra maiúscula. Por quê? Ctrl e Shift geralmente não vai encontrar nenhum atalho. Então, você pode colocar a letra C ali maiúscula, né? E aí, para executar, você coloca o Ctrl Shift para chamar. Tudo bem? E, por último, a descrição. Tá? A descrição, gente, é uma forma de você descrever melhor a macro e o que ela faz. Ela é importante porque hoje a gente sabe o que ela faz, mas daqui a um ano, um ano é muito, nem isso, daqui a 15 dias provavelmente a gente não vai lembrar mais. A gente vai olhar aqui, inserir dados. Beleza, que dado que ela vai inserir? Como assim inserir dados? O que ela está fazendo? Não sei. Tá? Então, seria ideal, tá, que aqui a gente colocasse, por exemplo, ó, insere, cadê? Ó, insere nome
idade e data de nascimento na planilha. Qualquer pessoa que chegasse aqui e olhasse, já ia saber o que essa macro está fazendo. Né? Poderia ser mais específico e dizer: insere nome na célula 1, insere idade na célula 2. Poderia, mas não precisa, tá? Porque é só para a gente ter uma ideia. Professor, eu sou obrigado a colocar uma tecla de atalho? Não. Professor, eu sou obrigado a colocar a descrição? Não. Tá? São recomendações. O que você é obrigado é a colocar o nome da macro. Sou obrigado a colocar um nome com letra maiúscula no início das palavras? Não. Você pode escrever pirulito ali se você quiser. Tá? Vai significar alguma coisa? Para você hoje, sim. Para você amanhã, daqui a 15 dias? Só Deus sabe. Tá? Mas você não é obrigado a colocar também nada que seja mnemônico, entendeu? Fica a seu critério. Tá? O que a gente faz aqui é recomendação. Então, como a gente está fazendo aqui para modelo, eu vou deixar dessa forma aqui, tá? E aí, ó, repara que o gravar macro, ele ainda está aqui com uma bolinha, tá? Quando eu clicar no OK, ele já virou em parar gravação. Então, a partir do momento que eu clicar aqui em parar gravação, tudo que eu fizer aqui na minha macro, na minha célula, tá? Vai ficar gravada na memória. Antes da gente começar, Leonardo, pode falar. Não, professor, eu só queria saber se você está gravando a aula. Eu queria mandar um vídeo do programa que eu desenvolver o vídeo e tentar resolver. Para aprender também com a tentativa. Não, beleza. Cara, então, eu acho que só não estava capturando o áudio de vocês. Em teoria, eu estou gravando, tá? Eu coloquei aqui o aplicativo, tá com 37 minutos de gravação já. A ideia é que eu grave a aula toda. Mas, se der algum problema, na próxima aula a gente faz uma recapitulação, tá bom? Nem que a gente passe um pouquinho ou comece um pouquinho mais cedo. Mas a minha expectativa, pelo menos, é que esteja gravando e que vá na integralidade pro YouTube depois, tá? Então, pode ficar de boa e pode ficar sossegado. Tranquilo? Bom, voltando aqui então para o nosso Excel. O que a gente vai fazer? É clicar aqui na 1, colocar o nome. Clicar aqui na 2 e colocar a idade. Clicar aqui na A3 e colocar a data de nascimento, né? 22 de maio de 1999. Pronto. Terminei de fazer todo o processo? Terminei. Repara que eu vou colocar o cursor justamente aqui, ó, na A4, tá? Vou vir aqui e vou parar a gravação. Pronto. A partir desse momento, eu já tenho uma macro gravada e essa macro ela vai sempre executar isso aqui. Colocar o nome, idade e data de nascimento. Vamos ver se ela está funcionando? Vou apagar aqui, ó, não tem nada ali, tá? Vou colocar aqui o meu cursor no J1. Lembram do atalho que a gente deu para nossa macro? É Ctrl C mais. Ctrl Shift C, exatamente. Vou apertar aqui agora e prontinho. Tá? Ah, professor, mas você fez um Ctrl Z aí. Não, não foi um Ctrl Z, tá? Eu chamei a macro, tá? Essa macro, ela foi lá e escreveu. Geralmente, tá? A forma que a gente utiliza as macros não é através dos atalhos. Por quê? Hoje a gente lembra o atalho. Daqui a uma semana eu não vou lembrar nem meu nome, quiçá o atalho. Então, o que a gente costuma fazer é criar botões e associar as macros que a gente cria a esses botões. Como é que a gente faz isso? Bom, criar um botão é a parte mais fácil, tá? A gente vem aqui em inserir, vai lá em formas, escolhe aqui, por exemplo, um botão. Eu vou escolher esse aqui, tá? Um retângulo com cantos arredondados. E aí, ó, coloco aqui, tá? Lembrando, basta eu... Cadê formas? Pá. Basta eu clicar e arrastar para onde eu quero e ele vai fazendo, tá? Caso eu aperte o Ctrl, ele vai aumentar e diminuir ao mesmo tempo nas direções, tá? E o Shift, ele já vai pegar, ó,
Vocês estão vendo que ele está pulando de linha para linha e pulando de coluna para coluna? O Shift ele já vai colocar o botão sempre ocupando o espaço todo da célula. O Ctrl ele vai permitir que o meu botão tenha tamanho e a largura automático. Tá? Ah, professor, mas eu vou esquecer disso. Tudo bem. Você pode simplesmente fazer aqui o botão e depois aumentar aqui o tamanhozinho dele, do jeito que você quiser. Tá? De boa. Bom, acabei de criar o meu botão. Eu posso vir aqui, dar 2 cliques e escrever o que ele faz. Inserir dados. Escrever certo ajuda, tá? Inserir dados. Posso melhorar isso aqui? Pode melhorar. Você pode, por exemplo, vir aqui no formato de texto e colocar ele centralizado e descentralizado. Se eu encontrar aqui o executivo. Vamos lá. Posso colocar aqui centralizado na vertical e centralizado na horizontal. Tá? Posso colocar aqui em negrito para ficar mais chamativo e aumentar aqui o tamanho. Não posso aumentar muito não, senão ele não vai caber ali. Vamos diminuir aqui então um pouco. Vamos ver aqui. 11. Pronto, 11 tá bom. Dá pra gente ver, tá? Inserir dados. Agora vem a parte mais gostosinha, que é justamente associar a nossa macro ao botão. Para fazer isso, gente, super tranquilo. Botão da direita em cima do botão que a gente acabou de criar, né? Da forma que a gente acabou de criar. A gente vem aqui e coloca aqui na opção atribuir macro. Quando a gente clica em atribuir macro, ele vai abrir. Nós temos aqui 2 macros. Qual foi a macro que a gente acabou de criar? Foi justamente o inserir dados. A gente seleciona o inserir dados, clica OK. Nesse momento, a gente acabou de atribuir a macro. Então, o botão ele ainda não está executável. Tá vendo? Eu levo o cursor lá para cima e ele não está no formato de dedinho, que é o que faz com que ele execute. Tá? Vou só fazer aqui uma última coisa para ele ficar um pouquinho mais legal. Vou ver aqui estilos e formas. Vou colocar aqui para definido. Cadê? Ficar mais parecido com o botão. Isso aqui, Nossa, ficou uma porcaria. Deixa eu ver se eu encontro outro, porque isso não ficou legal. Deixa esse aqui, pronto. Tá? Cliquei fora, agora repara. Quando eu trago o cursor para cima, ficou no formato do dedinho. Tá? Isso significa o quê? Quando eu clicar aqui, ele vai executar a minha macro. Vou clicar, apareceu aqui os dados que eu queria que colocasse. Tá? Vou deletar de novo. Vai aparecer ali os dados que eu coloquei. Tá? Então, nós descobrimos até aqui, né, como criar uma macro, como criar um botão e como associar essa macro a um botão. Alguma dúvida até aqui, galera? Não, até que é interessante. Tem maneiro de entender. Essa aqui é a parte fácil. Até então, Não, mas assim, tudo é legal, tudo é legal. A gente nunca se pergunta como é criado, né? É porque geralmente a gente já pega pronto, né? Mas acho que quando a gente estava falando do Excel, eu lembro de ter explicado para vocês, né? Que nós, enquanto desenvolvedores de planilha e tal, a gente tem que se preocupar com as funcionalidades que o usuário só vai apertar botão ou só vai colocar dado, né? E essa é a parte chata, né? A gente precisa pensar em como vai estruturar e tal. Mas vou te falar que essa parte aqui é tranquilinha, é legalzinho, tá? É muito mais receio da coisa do que a coisa em si é difícil, tá? Fica de boa. Bom, então a gente criou aqui a nossa primeira macro, tá? A gente já aprendeu aqui a atribuir. Vamos fazer o seguinte, só para a gente reforçar, vamos criar uma macro agora que vai apagar esses dados aqui. E aí a gente vai ter um botão que vai colocar dados e a gente vai ter um botão que vai apagar dados. Pode ser? Só para consolidar essa informação. Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ir no menu Desenvolvedor,
né? E a gente vai lá na opção gravar macro. E aqui eu vou colocar o nome da macro que vai ser apagar dados, beleza? Coloquei aqui o nome, não vou colocar a tecla de atalho nem a descrição, que a gente já sabe, né, como é que vai funcionar. Vou dar aqui o OK. Pronto, já está gravando, está aparecendo lá em cima. Para a gravação, significa que ela já está gravando. Então, vou simplesmente vir aqui, vou deletar essa, e vou parar o meu cursor aqui, no E. Tá? Então, toda vez que eu clicar em apagar, ele vai apagar todos os dados aqui e vai parar minha seleção aqui na E1. E toda vez que eu mandar inserir dados, ele vai vir aqui na A1, vai colocar o nome, idade, data de nascimento e vai parar na A4. Tá? Fiz o que eu queria, vou parar aqui. Tá? E agora vem a segunda etapa, que é justamente inserir uma forma, botão, vou colocar ele aqui embaixo, vou lá em contorno, preenchimento, fazer todo aquele procedimento, cadê esse aqui? Vou colocar o nome, que é apagar. Vou vir aqui no inicial, vou colocar em negrito, né? Opa, aumentar aqui um pouco o tamanho, centralizar tudo. Pronto. Agora eu vou associar a macro que eu acabei de criar aqui, apagar, ao botão. Botão da direita aqui. Vou lá em atribuir macro. Vou pegar aqui a macro, apagar dados. Ok. Prontinho. Inserir dados, apareceu os dados. Apagar, apagou tudo. Inserir, apagar. Inserir, apagar. Show? Alguma dúvida? Beleza. Gente, é claro, tá, que essa macro ela poderia ter quantas funcionalidades eu achasse necessário, tá? Eu poderia colocar os dados, mudar a fonte, mudar tamanho, botar cor em volta, enfim, poderia fazer o que fosse, tá? Só que isso só geraria mais complexidade nesse momento. A gente está tentando entender como é que a coisa funciona, tá? Então, toda vez que você tiver dúvidas sobre como executar alguma função lá no VBA, né, na programação em si, lembra que você pode gravar essa função, você executando essa função, e pegar algumas colas de como a coisa funciona, tá? Fiquem com isso em mente. Bom, agora que a gente sabe como criar a macro e como associar, a gente pode efetivamente dar uma olhada lá no VBA em si, né? Para ver como é que a coisa funciona. E é o que a gente vai fazer. Vamos lá em desenvolvedor. Agora sim, a gente vai vir aqui em Visual Basic. A gente vai dar 2 cliques. E aí, ele vai mostrar pra gente essa janela aqui, tá? Essa janela aqui, gente, é a janela onde a gente vai efetivamente programar a nossa macro, tá? Como é que a gente faz isso? Se por um lado, quando a gente usou a função macro e foi clicando, ele foi gravando, a gente poderia vir aqui direto, tá? Ele escrevendo. Mas antes da gente ir aqui direto e escrevendo, vamos entender aqui, mais ou menos, o que está acontecendo, tá? Bom, eu tenho 3 etapas aqui de código, tá? Ó, começa com sub, olá. Aí eu tenho essa etapa aqui, termina no end sub. Aí eu tenho uma linha. Aí eu começo aqui, ó, no sub inserir dados, termina no end sub. E tem a última aqui, que começa no sub apagar dados, termina no end sub. Cada um desses blocos aqui é uma query, ó, é uma macro diferente. Como é que a gente sabe que são macros diferentes? Porque ela começa com a palavra sub, que é uma abreviação de subrotina, e termina com end sub. Tá? Então, são pequenos blocos, onde eu vou colocando as tarefas e ele sempre vai executando linha por linha até chegar no end sub. Quando terminou no end sub, ele sabe, opa, beleza, essa macro aqui acabou, agora é outra macro, se o usuário chamar, beleza, se ele não chamar, não vou executar, tá bom? Toda vez que você abre essa janela aqui do Microsoft, você vai encontrar aqui, do seu lado esquerdo, essa estrutura, tá? O projeto do VBA, os módulos, as planilhas e
a planilha propriamente dita. O módulo é isso aqui que a gente está trabalhando, tá? É essa parte escrita aqui. Posso criar uma nova? Pode. Você pode vir aqui, ó, inserir e colocar um novo módulo. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Ó, vai trazer um novo módulo. Repara que apareceu aqui, ó, o módulo 2, tá? O que a gente estava trabalhando é o módulo 1. Por que eu posso criar novos módulos ou não? Bom, às vezes você tem uma macro, uma rotina, vamos falar de rotina agora. Às vezes tem uma rotina que ela é muito extensa, né? Essas aqui são rotinas simples, são rotinas que simplesmente pegam uma célula e colocam um valor e tal. Então você consegue enxergar o início e o fim dela em algumas linhas. Mas imagina que você tivesse uma rotina que faria o seguinte: acessaria uma determinada pasta no seu computador, pegaria um programa que estivesse lá, traria ele para a memória, acessaria uma determinada planilha dentro dessa pasta, dentro dessa planilha procuraria um valor, esse valor seria trago para a memória do Visual Basic, onde você aplicaria algumas fórmulas, algumas funções, alguns cálculos, e aí você entraria em uma outra planilha, já traria muita complexidade, né? Falando, eu já estou perdido, imagina executando. Então, você pode querer ter um módulo para cada rotina, né? Você tem uma rotina aí de, sei lá, 100, 200, 300 linhas. Se você tiver muitas rotinas aglomeradas, fica ruim visualmente de ver, fica esquisito, chato, né? Então, você pode separar. Professor, quando eu separo essas rotinas, significa que quando eu chamo o macro vai dar problema? Não, não significa nada disso. É simplesmente você separou em diferentes arquivos. Só isso. Mas continua tendo a mesma funcionalidade. Você poderia, por exemplo, pegar de um arquivo, copiar e colar embaixo do outro, respeitando aqui a marcação, ó. Cadê? Aqui, ó. De sub e end sub. Tranquilo. Tá bom? Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês aqui também é o seguinte. Além da estrutura de sub e end sub, todas essas rotinas, elas vão ter aqui, ó, o nome dela e vão ter aqui, ó, abre e fecha parênteses. Nesse caso, o abre e fecha parênteses está vazio porque são rotinas que não vão receber nenhum parâmetro. Sabe quando você usava a função soma? Que você colocava lá, igual soma, abre parênteses, e tinha que colocar o primeiro elemento, ponto e vírgula, segundo elemento, ou o primeiro elemento, 2 pontos, último elemento. Então, o que você está fazendo ali é passando para a função alguns parâmetros para ela se encontrar, né? Existiam algumas funções que você não precisava passar parâmetro, como por exemplo o hoje. O hoje você jogava lá e ele trazia a data de hoje sem você especificar nada. No nosso caso aqui, nós estamos escrevendo rotinas, tá? Que não precisam receber informação nenhuma. Por quê? Porque elas vão direto na planilha e mexem direto na planilha, tá? Segunda coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte. Reparem que logo depois do nome da rotina, eu tenho aqui, ó, um único apóstrofo, né? Uma única... um único... Não é dos pontos, não. Não, não, desse troço, calma aí. Aspas. Uma única aspas, né? Uma aspas simples. E do lado da aspas simples eu tenho o nome da macro, tá? Isso daqui, essa aspas simples aqui, ela simboliza um comentário. É algo que a rotina vai olhar, mas não vai fazer nada por aquilo, tá? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui o meu nome. Para informação. E quando eu mandar rodar, por estar em verde, a rotina vai passar direto, vai ignorar, tá? Ela é só um comentário. Ela vai olhar, não, beleza, isso aqui é para informação. E é justamente isso que a gente usa, tá? No nosso caso aqui, a gente colocou ali quem foi o criador e quando foi o criador. Gente, existem programas, tá? Que quando eles são escritos, eles ficam funcionando durante 2, 3, 10, 20 anos. E aí, em algum momento, você precisa fazer alguma manutenção. Se em algum momento você precisa mudar alguma coisa. É uma boa prática de programação você sempre colocar, não é documentários,
comentários? Comentários no seu código. Por quê? Porque vai te facilitar se você precisar mexer no código depois de 1 ano, depois de 2 anos, e vai facilitar caso outras pessoas precisem mexer no seu código. Tá? É caótico e terrível você ter que mexer em um código que você não entende o que está fazendo. Às vezes o cara coloca uma parada que não precisava estar ali, e você olha, meu Deus, que loucura! É terrível, tá? Por outro lado, quando você pega um código que está bem documentado, bem comentado, bem identado, nossa, é uma coisa linda, tá? Só de título de curiosidade, identação é esse espacinho aqui, ó, que você vê em relação ao código. Então, por exemplo, o sub e o end sub é o corpo principal. E aí você tem a aplicação em si, né, uma indentação para baixo. Aqui, por exemplo, se você tivesse uma estrutura de condicional, né, um if, você poderia... Não é assim que se escreve, mas tudo bem. Deixa assim por enquanto. Você poderia fazer aqui uma indentação, if a igual a a. Então, isso aqui, esse a igual a a, subentende-se que está embaixo do if. Tá? Então, quando você está fazendo essa indentação, o seu código vai ficar mais bonito também. Né? São recomendações gerais de programação. Posso fazer tudo numa linha só? Pode. Você pode escrever aqui, ó, onde está range, select, active, papapá. Você poderia fazer tudo numa linha só. Ficaria uma porcaria para você visualizar depois, mas o computador ia entender, tá bom? Então, lembra quando você está escrevendo alguma coisa, principalmente um código, tá? Você não está escrevendo para o computador, você está escrevendo para um ser humano olhar depois. E esse ser humano pode ser você. Então, fica ligado nisso, porque ninguém quer dar tiro no pé, tá bom? Antes da gente começar, tá, a analisar aqui o que ele está fazendo, propriamente dito, eu vou retomar um pouquinho para falar com vocês a respeito da nomenclatura. Né? Eu falei para vocês que a gente tinha, né, algumas formas específicas de fazer essa nomenclatura. No nosso caso, o que a gente está utilizando é justamente o camel case, tá? Que é esse daqui. Tem também o... Na verdade, nem o camel case que está utilizando. A gente está usando o... Acho que é... Eu não sei como é que fala dromedário em inglês. Mas vamos colocar aqui o dromedário case, tá? Gente, o que o dromedário tem em relação ao camelo de diferente? Exatamente, o número de corcóvias, tá? E repara aqui, o camel case, ele vai ter a primeira letra minúscula, somente a partir da segunda palavra é que a primeira letra vai ser maiúscula, tá? Fazendo uma alusão à corcova lá do camelo. Exatamente. Presta atenção aqui, ó, nessa definição aqui, ó. Junior to expert. O júnior está minúsculo, o to está maiúsculo e o expert está maiúsculo. Professor, eu posso ter uma definição aqui que vai ser com 4, 5, 6 palavras? Cara, se isso for o necessário para que você olhe para aquela variável, para aquela função que você está criando e entenda depois o que você fez, você pode colocar o nome tão longo quanto necessário. Tá? Não é recomendado colocar frases e tudo mais, mas de repente 3, 4 palavras, né? Tá tranquilo, beleza? Além do camel case e do dromedário case, nós temos também o snake case, né? O que é o snake case? É quando você usa o underline, né? Aquele como se fosse o sublinhadozinho entre as palavras. Então, no caso aqui a gente tem, ó, junior to expert e o underline, tá? Posso utilizar o snake case para dar nome à minha macro? Pode, mas geralmente não é o usual, tá? E nós temos um kebab case, né? Por que é o kebab case? Porque ele usa os tracinhos entre as letras, né? Fica parecendo um churrasquinho de coisas diferentes, né? Tá vendo que cada item aqui está atravessado por um churrasquinho? Se você olhar aqui, ó, parece que esse júnior aqui tem um espeto passando no meio também, tá? Esses são os únicos modelos, né, de nomenclatura, as únicas convenções que você tem? Não, não são as únicas convenções. Tá? Existem outras, inclusive mistura delas. Você pode ter, por exemplo, um kebab camel case. Você pode ter um snake camel case. Pode ter, tá? Não é usual, mas você pode ter. Tá? Então, no nosso caso, a gente está utilizando o camel case.
Beleza? Bom, agora que a gente já viu isso, a gente pode voltar aqui para o nosso código, tá? Gente, cada linha dessa daqui, tá, significa que o nosso Excel, tá, ele está executando uma função, tá? Ele está executando uma atribuição, vamos colocar dessa forma, tá? Isso é importante para que você entenda que nada está aqui por acaso. E que, caso você esteja gravando a sua macro, tá? E clique em alguma coisa que você não deveria, né? E daí vem a importância de você ter um roteiro exatamente definido do que você quer fazer quando você vai gravar a sua macro. Você tem duas opções, tá? A primeira delas é você entrar aqui e deletar aquilo que você fez. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o inserir dados, como exemplo, tá? O que o inserir dados vai fazer? Ele vai selecionar a célula A1, né, ó, range A1, selecionar. Depois ele vai, nessa seleção que ele definiu, e vai colocar o nome André Oliveira. Ó, na célula ativa, você vai colocar André Oliveira. E aí depois ele vai fazer o quê? Ele vai lá no range A2 e vai selecionar. Vai fazer o que depois? Na célula ativa, você vai colocar 20. E vai fazendo isso. Por último, ele vai fazer o quê? Ele vai selecionar a célula A4. Eu poderia simplesmente tirar essa A4 daqui, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, J10. Então ele vai executar os dados, a inserção dos dados, depois vai lá para a célula J10, tá? Vou vir aqui, vou salvar, fiz alteração, então tenho que salvar. Vou lá na minha planilha. Cadê? Opa, aqui, tá? Vou clicar aqui em inserir dados. Ó, se tudo estiver certo, ele vai vir para cá depois, no J10, tá? Ele vai parar justamente aqui, onde eu deixei o meu cursor. Vamos ver se vai funcionar? Vou vir aqui para o A1, inserir dados. Olha onde foi parar. Ou seja, a alteração que eu fiz lá funcionou. Apaguei, voltou aqui para o A1. Pro E1. Tá bom? Então, tá funcionando, tá? Se eu vier aqui e remover esse range J10 select, ele vai executar só até aqui, active cell, e vai colocar a data. Provavelmente, ele vai deixar a célula onde eu coloquei a data selecionada. Ele não vai mudar essa seleção, tá? Então, eu posso remover coisas ou alterar coisas diretamente por aqui, tá? Uma outra coisa interessante é, eu posso executar a minha rotina diretamente por aqui, tá? Eu não preciso vir aqui na minha planilha, deixa eu chegar aqui um pouquinho para cá. Eu não preciso vir aqui na minha planilha e clicar no botão para ela executar, tá? Deixa eu dividir aqui a tela para vocês enxergarem. Pronto, tá? Vou vir aqui e vou clicar em inserir dados. Ó, ele colocou aqui. Agora, se eu quiser apagar dados, eu posso clicar aqui no apagar, ou posso vir aqui, ó, na rotina de apagar e mandar ela executar. Como é que eu mando ela executar? Aqui em cima, embaixo do meu menu, eu tenho aqui a opção de executar, de redefinir, de interromper uma execução, tá? É assim que eu executo. Agora, prestem atenção aqui numa coisa. Eu tenho 1, 2 e 3 rotinas aqui. Como é que o meu Excel vai saber qual dessas rotinas é para ele executar? Porque eu vim aqui e mandei o rodar e ele sabia exatamente que era o apagar macro que era para rodar. Como é que ele sabia disso? Provavelmente foi a última que o senhor utilizou. Não, isso é um detalhe importante, tá? Repara que aqui, ó, na minha janela, eu tenho aqui, ó, as rotinas, mas aqui em cima eu tenho, ó, o nome da rotina, tá vendo? Apagar dados. Vou lá, inserir dados. Então, o nome que estiver aparecendo aqui
é o nome que vai ser executado quando eu clicar aqui na execução. Tá? Então, ó, inserir dados é que está aparecendo. Vou clicar aqui na execução. Apareceu aqui os dados que eu queria. Beleza? Professor, mas você não veio aqui em cima na hora e mudou. Não, de fato não. Mas se eu vier aqui, ó, direto na rotina e clicar, ele já muda lá o nome. Tá, ó, estou aqui no Olá, agora eu vou lá para apagar dados, ó. Apagar dados. Ok? Então, presta atenção nesse detalhe quando você for executar uma rotina. Se você tiver 50, 100 rotinas, né, você vai estar mais suscetível a cometer esses equívocos. Tranquilo? Bom, vamos então dar um prosseguimento aqui. O nosso VBA, ele é composto, tá, por objetos, e esses objetos podem ser os itens que ele vai executar, ou vai interagir, vamos colocar dessa forma, né? Podem ser células, podem ser as abas, podem ser arquivos, podem ser gráficos, e cada um desses objetos que ele vai interagir, ele vai ter um nome. Então, por exemplo, aqui, o range ou cell, né, ele pode usar um ou outro, é a forma com a qual ele interage com as células da nossa planilha. Com as células da nossa planilha, tá? Se eu quiser trabalhar aqui, por exemplo, eu estou trabalhando com a planilha 1, né, eu vou criar aqui a planilha 2. Se eu quiser trabalhar com a planilha 2 e fazer menção aqui, eu preciso chamar o objeto sheet, né? Não sheet de cocô, mas sheet de planilha, que é aqui, ó, S-H-E-F, tá? Quando eu chamo a planilha dessa forma aqui no VBA, tá? Por exemplo, se eu vier aqui, colocar aqui, ó, sheet, deixa eu ver se eu lembro. Não vou lembrar o comando agora, não. Enfim, pode escrever aqui sheet.active.select1. Significa que ele vai rodar, seja lá o que ele, por exemplo, vai rodar aqui o inserir dados na planilha 1 e vai ir para a planilha 2 e parar aqui na célula A1, por exemplo. Tá? Então, posso fazer isso. Além disso, né, para trabalhar com arquivos, eu utilizaria workbooks. Para trabalhar com gráficos, eu usaria o Chart Objects e por aí vai. Existem algumas variações dessas palavras, tá? Que com o tempo a gente vai pegando. O VBA, ele é um programa que utiliza uma linguagem orientada a objetos. O que isso significa, professor? Que eu sempre preciso definir o objeto e o que eu quero fazer com esse objeto. Tá? É como se eu estivesse dando um comando. Pedro, senta. André, sai de sala. Maria, pega água. Joaquina, canta uma música. Tá? Quem é o objeto? É a pessoa com a qual eu estou interagindo. Qual é a ação? É o que eu estou pedindo para ela fazer. Tá? Então, toda vez que a gente for trabalhar com algum objeto no VBA, a gente vai seguir essa mesma regra. Se você prestar atenção, né, a gente vai ver aqui, ó. Por exemplo, range A1 é a célula, select é o que eu quero fazer. Né? Tá vendo aí a célula 1? Então, seleciona ela. Gente, eu fazia isso direto nas nossas aulas. Né? Eu falava, gente, vamos lá agora na A1. Clica com o botão da direita. Vai lá no A2. Seleciona. Não falava isso? Você vai fazer a mesma coisa, só que com uma linguagem que o Excel entenda. Tá bom? Eu não vou ficar aqui me prolongando em todas as mudanças, todas as coisas, todas as ações, porque ao longo do curso a gente vai obrigatoriamente ter que passar por isso, tá? E eu receio que esse tipo de informação nesse momento vai ser over. Então eu vou pegar aqui o básico, beleza? Vamos pegar aqui e continuar analisando aqui a nossa função. E aí, ó, depois que ele está com a célula ativa, né, que eu mando ele selecionar. Então agora eu vou lá na célula ativa, vou usar o formulário R1C1, e vou atribuir o nome André. Tá? Como é que eu atribuo o nome? Aqui, ó, igual, estou dizendo que esse carinha todo aqui, ele vai ser igual a André Oliveira, que é o que ele vai colocar lá na planilha 1. Tá bom? São as formas de colocar
propriedades, por assim dizer, no nosso objeto. Tá? Bom, até aqui, galera, alguma dúvida? Dessa forma aí, professor, acaba que até eu posso ir identificando aqui, por exemplo, eu posso selecionar a célula 1 até a 2 e colocar as especificações em cada célula. Na 1 eu quero que coloque no ano. Aqui no caso você colocou a idade, da nascimento, eu poderia ter até a 20 já, sem estar na planilha, eu poderia ir nessa lista escrevendo. E quando apertar esse aqui em cima do executar, a gente já executar até a célula. É até interessante aprender isso aí, porque não dá o que a gente não sabe nem esse básico, e agora a gente está dando um pouco mais do Tranquilo. E é exatamente isso, tá? Então, por exemplo, vamos fazer aqui, vamos acrescentar aqui mais 2 itens. Eu vou tirar aqui esses sheets, tá? E aí, ó, eu vou seguir o mesmo padrão que está aqui, ó. Active Cell, tá? E o Range. Vamos pegar esse cara aqui, vamos lá? Ó. Isso aqui é o de novo. Eu quero que o Range continue, tá? Mas daí agora eu vou pegar aqui, ó. Active Cell Range A4. O que a gente vai colocar no A4? Vamos colocar o telefone no A4? Ele vai colocar aqui, ó, 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse é o telefone que ele vai colocar. Repara que eu segui o mesmo padrão, ó. Range A1 Select, Range A2 Select, Range A3 Select, Range A4 Select. Active Cell R1C1, André Oliveira. Active Cell R1C1, 20. Active Cell Fórmula R1C1, 5, 22, 99. Active Cell Fórmula R1C1, 21, blá, blá, blá. Posso fazer isso aqui, como você sugeriu, até o infinito. Tá? Enquanto eu quiser preencher aqui, eu posso ir preenchendo. Posso, inclusive, ó, vir aqui no... Vamos colocar aqui no... Deixa eu ver. E... 4... Pode ser no I4. 1 e 4. Eu quero colocar no I4. Então, tem que pegar o lugar certo, né? Senão não vai dar aí. Tem que pegar I4... Vou colocar aqui a palavra cadastrado. E depois vou parar no J1. Tá? Vamos ver se vai funcionar? Vou vir aqui e vou mandar executar. Ó, nome cadastrado. E agora eu vou mandar limpar. Como eu coloquei mais 2 linhas aqui no inserir dados, que eu não coloquei no apagar dados, eu vou ter que vir aqui e das duas uma. Ou eu gravo a macro de novo, e aí dessa vez eu apago tudo, ou eu venho aqui e insiro essas 2 linhas que eu coloquei lá em cima. Né? Ó, eu tenho um range que é a mesma coisa, o select, a única coisa que muda é aqui, ó, select clear contents. Né? É o que eu vou fazer. Então vamos lá, de novo. Vou lá para o início. Tá tudo clear contents? Beleza. Então vim aqui e vou colocar aqui, ó. Clear contents. Vou vir aqui. Clear contents. Pronto. Agora sim, apagar. Inserir dados, apagar. Então eu posso mexer direto por aqui. Tá? Galera, eu não vou adiantar muito, tá? Acabou que a gente vai terminar até antes do que a gente tinha previsto, tá? Por que eu não vou adiantar? Eu gostaria que vocês, com o tempo depois, tentassem criar outras macros. Eu vou passar para vocês uma atividade que eu gostaria que vocês tentassem fazer. De criar macro, atribuir a botão, fazer tudo bonitinho, tá? E na próxima aula a gente continua, e aí a gente já vem direto aqui pro Visual Basic mesmo, tá? Para aprender a criar variável e trabalhar com essa programação aqui direta, selecionando célula, colocando valor, apagando valor, tudo bem? Então, nessa primeira aula, a gente foi até essa parte de... Entendeu, né, o que é o VBA, o que ele pode fazer, entendeu quando usar, né, porque não é só porque você tem o poder que você vai utilizar, você tem que saber utilizar o seu poder, né? Aqui é tipo uma aula de super-herói. Você está aprendendo a usar o seu superpoder e está entendendo quando você pode usar ou não o seu superpoder.
E a gente aprendeu a criar a macro, né? Que seria o quê? A forma mais trivial de usar o VBA, tá? Que é fazendo com que o próprio Excel grave a sua ação. E aí, na próxima aula, a gente vai esquecer essa parte de gravar macro, né? Embora a gente ainda talvez utilize uma ou duas vezes como um macetinho que eu vou passar para vocês, mas vamos direto aqui para a parte de programação, entre aspas, tá bom? Gente, o grupo ele é aberto, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tenham na execução da tarefa, qualquer dúvida que vocês tenham mexendo aí, professor, mexi aqui, deu erro e tal, podem falar comigo, tá bom? Antes de finalizar, gente, eu só preciso ensinar uma última coisinha para vocês para a gente poder finalizar mesmo de fato, tá? Eu lembrei disso agora. Toda vez que a gente cria uma macro, eu falei para vocês que o Excel ele protege o seu computador para você não fazer besteira, não rodar uma planilha com macros que sejam perigosas e tudo mais, certo? Beleza. Isso significa que quando você vai salvar um trabalho, né, uma pasta do Excel que tenha uma macro, você também precisa salvar utilizando uma forma específica, tá bom? Como é que a gente faz isso? A princípio é a mesma coisa, tá? A gente vai lá em Arquivo, Salvar Como, e escolhe o local que a gente quer. Por exemplo, eu vou salvar aqui no Download, tá? Vou colocar aqui, ó, Aula 1 VBA. Esse é o nome. A coisa muda agora, tá? É aqui, ó, em tipos, tá? O padrão, o Excel vai falar para eu salvar como XLSX, ou seja, um arquivo padrão de Excel. Qual é o problema disso? Se eu salvar dessa forma, tudo que eu criei em termos de macro, o Excel vai falar, querido, ó, vai com Deus, segue teu rumo, não te quero mais, tá? E a gente não quer isso, né? A gente teve um trabalho fazendo a nossa macro, a gente vai ter que usar essa macro outras vezes, talvez não essa especificamente, mas os trabalhos que a gente vier a fazer, a gente vai querer salvar, né? Ninguém vai ficar programando toda hora porque não faz nem sentido, né? Se é para programar, eu não crio macro. Enfim, quer dizer, se é para programar todo dia, eu não preciso da macro, né? Eu executo normal. Para poder salvar a macro, a gente vem aqui nessa setinha para baixo, abre essa guia de seleções e vem aqui, ó, na opção pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Repara que aqui, ó, a extensão mudou. Não é mais XLSX, é XLSM. M de mamãe, M de macro. Então eu clico aqui e aí agora sim eu posso salvar. E quando eu salvar, o Excel vai pegar todas as macros que eu criei, vai associar a essa pasta, tá? E vai permitir que na próxima vez que eu abra, ou se eu envie para alguém, essa pessoa consiga executar as minhas macros, desde que ela tenha a macro habilitada na máquina dela, tá? Ou a gente execute futuramente, tá? Que é o que eu vou fazer aqui agora. Aula 1 VBA, pasta de trabalho habilitada para o XMLS, vou salvar. Prontinho, tá? Agora eu posso fechar feliz e contente o meu Excel, que deixa eu parar aqui a apresentação. Cancelar. Pronto. Eu posso parar feliz. Fechei sem querer.